vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para falar sobre as minhas primeiras experiências de leitura com o personagem Dhampir. Eu ouvi falar desse personagem um tempo atrás, em algumas revistas que eu já tinha da Bonelli, né? Tex, Zago, Mágico Vento, que nessas revistas, lá no final delas, tinha um anúncio de outros títulos da Bonelli, até para o leitor ter a curiosidade de ir atrás e conhecer esses novos personagens. E foi aí que eu vi falando das HQs do Dhampir, nesses anúncios, mas eu nunca tinha ido atrás. Só que há pouco tempo eu vi um vendedor no Mercado Livre que ele estava vendendo as 12 edições que saíram pela Mythos. E eu resolvi pegar elas, né, o preço estava bem atrativo, para ler e saber do que se trata. Dessas 12 edições, eu li as 7 primeiras e vou comentar aqui um pouco com vocês. Dhampir, ele é um quadrinho de terror muito bom, tem também bastante ação, só que o grande foco é o terror. E no universo de Dhampir, é um quadrinho de terror com a temática de vampiros. Existem outras criaturas também, só que os maiores monstros mesmo são os vampiros. Bom, vou mostrar aqui a capa no 12º para trás, a capa de todas as revistas. Os 12 números que saíram pela Mythos. Infelizmente a Mythos acabou cancelando o título depois, só que para a sorte dos fãs do personagem, a editora 85, uma das novas editoras que surgiu via Catarse, ela trouxe o personagem de volta ao Brasil e ela continuou exatamente de onde a Mythos parou, ou seja, ela deu uma continuidade, a Mythos foi até o volume 12 e aí ela pegou do 13 em diante. Eu ia pegar essas edições da 85, mas eu vi esse anúncio do Mercado Livre e estava num preço bem atrativo. E eu sei que tem pessoas que preferem aquele formato mais luxuoso e tudo. Bom, cada um com seus gostos, mas eu preferi ir para os formatinhos mesmo, porque nessa situação estava saindo bem mais barato. Então eu vou falar aqui um pouco sobre as edições que eu li, as 7 primeiras edições. Aqui o volume 1 e 2 trazem a origem do personagem, um pouco dela na verdade, né? O Dhampir, ele é um ser híbrido, metade humano e metade vampiro, e ele cresce, né, ouvindo das pessoas que ele é o filho da bruxa com o demônio, e quando ele se torna adulto, ele acaba até usando essa fama que ele tinha para enganar as pessoas e ganhar um dinheiro em cima disso. Só que um dia, quando ele está no vilarejo, ele acaba sabendo de um outro vilarejo ali próximo que estava sendo atacado por vampiros. Esse vilarejo lá, ele estava passando por uma guerra civil e, como se não bastasse os horrores da guerra, ainda aparecem vampiros para acabar prejudicando ainda mais aquela situação. E aí ele vai até esse vilarejo por livre e espontânea pressão e acaba descobrindo a existência dos vampiros. Aqui esse volume 1 e 2, né, essa primeira história, ela inicia aqui e finaliza a número 2. E é aqui que nos é apresentado um pouco do personagem, brevemente um pouco sobre a sua origem, fala um pouco sobre os seus personagens, os seus aliados. E uma coisa que chama muito a minha atenção em Dhampir é a questão dos aliados dele, né? Nesse volume 1, como eu falei, estava tendo uma guerra civil e aí um grupo de soldados são atacados por vampiros. E um desses soldados sobreviventes, o nome dele é Kurjak. Ele é um personagem extremamente, como é que eu posso falar? Ele é um personagem que ele não tem medo de nada, ele parte para cima mesmo e ele é só um humano, né? Então a chance dele contra um vampiro seria quase zero, só que mesmo assim ele parte para cima, ele é um cara que ele não recua. E uma coisa que me chama muita atenção desse personagem é o caráter dele. Ele é meio cínico, meio canastrão, só que assim, o quadrinho deixa bem claro que apesar disso, apesar dele já ter vivenciado os horrores da guerra, ele é um personagem que ele mantém ali um certo código de ética. Tem uma cena que chamou muito a minha atenção, que é quando ele vê um aliado dele nessa guerra civil. Esse aliado, ele está matando os civis só para se divertir. Ele está no alto de um prédio com um rifle, atirando em quem passar ali pela rua só para diversão. E aí o que o Kurjak faz? Ele sobe até lá em cima desse prédio, parte para cima do cara, e aí o cara vai querer dar uma de
desentendido, peraí, mas nós somos aliados. Aí ele fala, embora a gente esteja do mesmo lado, eu nunca vou me aliar a um verme como você. E joga o cara lá de cima. Então mostra que o personagem tem o seu código de ética. E a outra aliada do Dhampir é a vampira Tesla. Ela fazia parte do grupo que atacou os soldados, mas acaba sendo capturada. E aí ela resolve unir forças com o Dhampir e com o Kujak contra outros vampiros. Vale lembrar, pessoal, que no universo de Dhampir, basicamente tem 3 tipos de vampiros. Os primeiros são os não mortos, são os vampiros, digamos assim, os mais tradicionais, né? Eles morrem se ficarem expostos ao sol, eles têm uma força sobre-humana, uma invulnerabilidade, só que eles são o nível mais baixo dos vampiros. Os não mortos são humanos que foram transformados pelo segundo tipo, que é justamente os Mestres da Noite. Os Mestres da Noite são criaturas muito antigas que estão entre a humanidade há milhares de anos e para eles o planeta é um grande reservatório de caça. Os Mestres da Noite, eles são o nível mais alto dos vampiros e eles são responsáveis pela criação dos não mortos. Quando o Mestre da Noite ele ataca um ser humano, ele pode matá-lo ou transformá-lo em um vampiro não morto, que é a classe mais baixa. Quando um vampiro não morto ataca um humano, geralmente é para matar. Ele não tem a capacidade de transformar o humano em um outro não morto. Quando o Mestre da Noite ele transforma o humano em um não morto, esse não morto vai dever lealdade e fidelidade a ele até o fim da sua existência. O único método de acabar com isso é se o Mestre da Noite for morto. E aí por isso que a vampira Tesla ela acaba se aliando ao Dhampir. Ela queria quebrar a subserviência que ela tinha com o seu Mestre da Noite, que foi quem a transformou, e aí ela acaba se aliando a ele e ao Kujak na luta contra esse Mestre da Noite. Esse volume 1 e volume 2, ele é muito bom, eles são volumes que trazem muita ação e terror, e aqui, o volume 3, nossa, esse volume aqui dos 7 que eu li foi o que eu mais gostei, uma história de terror excelente, onde mostra o conflito entre 2 mestres da noite. Isso que eu achei interessante, que me lembra também um pouco aquele lance de máfia, de gangster, onde uma gangue não pode entrar no território de outro, senão vai dar confusão. E basicamente a questão dos mestres da noite é isso mesmo. Um não pode invadir o território do outro, porque senão eles vão brigar, né? Até ver quem vai ficar vivo para dominar ali aquele território. Pessoal, e antes de falar sobre o volume 4, só finalizando os tipos de vampiro. Então, primeiro, os não mortos são humanos transformados pelos Mestres da Noite. Mestres da Noite, que são a classe mais alta dos vampiros, são criaturas aí que estão junto dos humanos há milhões de anos. E o terceiro tipo, mais raríssimo de todos, são os Dhampiros. São criaturas híbridas, filhos de humanos com Mestres da Noite, que é o caso do protagonista, o Harman Draka. A sua mãe foi morta no parto, ela era uma humana, e o seu pai foi um Mestre da Noite, que assim que ele nasceu, ele acabou sumido no mundo. E aí o Harman Draka, ele começa a combater os vampiros, combater tanto os não mortos quanto os Mestres da Noite e buscar informações sobre ele, sobre o seu passado. Uma coisa interessante sobre os vampiros é que o seu sangue é como se fosse ácido para os vampiros, tanto os não mortos como os Mestres da Noite. Me lembrou muito aquele lance do sangue dos aliens, né? Que é o sangue ácido e tudo mais. É na mesma pegada. O sangue do Dhampir, ele é um veneno para qualquer outro tipo de vampiro. Aqui, volume 4, uma história de gangue russa, muito bacana, onde tem 2 facções e elas acabam entrando em conflito. Só que uma dessas facções era totalmente dominada apenas por humanos e a outra já é dominada por um Mestre da Noite. Então, os humanos ali, eles não sabiam disso e praticamente eles não têm chance nenhuma contra essa criatura poderosa. Deixa eu separar aqui. Aqui, volume 5, uma história muito bacana também e bem macabra. E é nessa história aqui que o autor ele começa a inserir outros elementos de monstro além
dos vampiros. Aqui o Dhampir ele vai começar a saber da existência de outras criaturas, né, que envolvem até anjos e tudo mais. E é uma história muito bacana. Eu confesso para vocês que essa capa aqui eu achava ela bem feinha, não achava uma capa que não fosse tão legal, mas a história em si ela é excelente. Então isso aqui reforça aquela história, nunca julgue um livro pela capa, ou no caso um gibi. E aqui finalizando as outras duas que eu li, volumes 6 e 7, né? É uma história que inicia em um número e finaliza no outro. E nessa história aqui ela se passa na África e ela envolve muita guerra entre dois mestres da noite, que eles estão ali praticamente no mesmo território. E como eu falei, quando tem dois mestres da noite no mesmo território, eles acabam brigando para ver quem vai ficar com tudo. E a grande confusão dessa história é que um mestre da noite tinha influência dentro da polícia local e o outro era dono de uma mineradora de diamantes. Então eram dois mestres da noite que praticamente tinham seus exércitos particulares. E aí no meio dessa confusão toda, o Harlan Draca e os seus parceiros eles vão estar lá no meio tentando derrotar os dois, se possível. Então, pessoal, Dhampir para mim é um título que eu achei excelente. Uma coisa que eu achei muito bacana é que não tem alívio cômico. Quando eu fui ler Dhampir, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: quadrinho de terror já tem o Dylan Dog da Bonelli. Só que o Dylan Dog é um terror misturado com humor, né? Ele tem ali uma pegada de humor bastante grande. Tem o Groucho, por exemplo, que é um alívio cômico. E Dhampir não. Ele é um personagem de terror que mescla com a ação. E os seus parceiros, eles não têm alívio cômico, não têm humor. A Tesla e o Kujak, eu achei dois personagens excelentes e eu curti muitas histórias. Por enquanto, as únicas que me faltam ainda, né, são essas aqui, que eu não li ainda, mas vou ler em breve. E assim que eu finalizar a leitura dessas duas HQs, eu vou atrás das HQs que saíram pela editora 85, pois eu gostei muito do personagem. Trata-se de um anti-herói muito bacana. Bom, pessoal, e vocês? Conheciam o Dhampir? Já leram? Coloquem aí nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima. Falou, valeu, fui!